Então, muito bom dia a todos. Bom dia, é bom nós estarmos juntos para celebrarmos o nome do nosso Senhor e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé e juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 28. Salmos, capítulo 28. E vamos estar a fazer a leitura dos versos 6 até 9. Salmos, capítulo 28, do verso 6 até ao 9. E diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apresenta-o e exalta-o para sempre. O Senhor é a nossa força. O versículo 6 dizia: Bendito seja o Senhor. Nós louvemos o nome do Senhor, porque em todos os momentos o Senhor nos ajuda, em todos os momentos o Senhor nos socorre, em todos os momentos o Senhor atende à nossa oração, conforme fez no versículo 6. Ouviu as nossas súplicas. Versículo 7, Ele é a minha força, Ele é o meu escudo. No Senhor o meu coração confia. Então, com espírito e alegria, nós vamos cantar: A alegria está no coração daqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, porque com fé e na certeza que Deus nos ajuda, que Deus nos socorre, nós podemos louvar o seu nome e glorificar única e exclusivamente o Senhor nosso Deus. Então cantemos com alegria ao nome do nosso Deus. E durante este tempo, quem desejar também pode vir ordeiramente colocar então a oferta para o Euro Missionário, de forma ordenada, onde nós podemos ajudar pastores carenciados, projetos evangelísticos. Então, no âmbito do CAM, todos quanto desejarem poderão vir aqui à frente colocar a sua oferta. Deus, é precioso nós podermos estar aqui hoje em liberdade a adorar o Teu nome, Pai. Nós Te louvamos porque através do Senhor Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, Pai. E hoje nós podemos estar aqui, exaltar-Te, engrandecer-Te, porque só Tu és digno de todo o louvor e toda a glória, Senhor Deus. E esta manhã nós queremos consagrar este tempo nas Tuas mãos, Pai. Esta manhã nós queremos exaltar o Teu nome, Pai. Esta manhã nós queremos consagrar as nossas vidas somente a Ti, Senhor Deus, e que Tu realmente sejas o Deus da nossa vida. Fica com cada família, fica com cada visitante, com cada irmão aqui presente, Pai. E que o nosso louvor realmente possa chegar como aroma suave até ao Teu altar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E ainda de pé, aqueles que
puderem, nós vamos ainda continuar a louvar o nome do Senhor e nós vamos cantar um cântico que diz: Senhor Deus, seja engrandecido, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. E depois, de seguida, nós vamos dizer: Senhor Deus, realmente só Tu és digno de todo o louvor e de toda a adoração. Em Tua presença, para sempre, eu quero estar. E realmente há muitos atrativos que nós podemos ter na nossa vida, mas somente na presença do Senhor Deus é onde nós queremos estar esta manhã, nós queremos estar sempre. Louvado seja o nome de Deus. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Senhor, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em Tua presença, para sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a Ti somente. Eu quero digno de todo louvor, Senhor, em Tua presença, para sempre eu quero estar. E o meu coração deseja de todo se entregar a Ti somente. Eu quero tudo que há em mim, tudo que há em mim te quer louvar. E de facto, que tudo o que haja em nós possa ser para louvor e honra do nosso Senhor Deus. E ia convidar a que juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 6. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até
ao versículo 6. Este texto, Paulo desafia aos Efésios, aquela região, e desafia-nos a nós hoje, crentes no Senhor Jesus Cristo, à unidade na fé. Então vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 6 e diz-nos assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar na unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tremendo nós olharmos para este texto e vermos como Paulo nos desafia à unidade. Unidade na fé, unidade no corpo, na igreja, unidade no Espírito. Há um só batismo, há um só Deus que nós adoramos. E é esta unidade que nós hoje queremos proclamar. E nós vamos cantar o hino 574 do Hinário para o Culto Cristão, que nos diz: há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Salvador. E em teu nome, hoje nos reunimos aqui. Eu ia convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas. Este é uma obrigação primária dos membros da igreja, e onde nós devolvemos ao Senhor parte do muito que o Senhor Deus nos dá a cada dia. Então, enquanto nós entoamos este hino, um só rebanho, vamos exaltar o nome do Senhor Deus e ofertando também e consagrando ao Senhor Deus os nossos dízimos e as ofertas. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Salvador.
É a mensagem da salvação, um só rebanho, um só pastor, uma só esperança, uma só fé, um só corpo. O Senhor Jesus Cristo amou-nos, enviado pelo seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, e Ele, Cristo, morreu por nós, por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E eu convidar o irmão Rogério que pudesse dirigir para nós uma oração de gratidão ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito e também pelos dízimos e as ofertas agora levantadas. Damos-te graças, Senhor Deus, porque como igreja, Senhor, como filhos teus, Senhor, como pessoas que, Senhor, que te aceitaram como único e suficiente Salvador, Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, aprender mais da tua palavra, Senhor Deus. Nós te queremos agradecer por cada vida presente aqui neste culto, Senhor, por cada família representada, Senhor Deus. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, porque só Tu és digno delas, Senhor Deus. Nós só Te adoramos a Ti, Senhor, por isto temos como Senhor das nossas vidas, Senhor Deus. Nós também Te queremos consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados ao Teu nome, Senhor Deus. Capacita, Senhor, a Tua igreja para que elas possam ser usadas na Tua obra, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oramos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar e, como preparação para a mensagem que o pastor irá falar, nós líamos um texto que nos desafiava à unidade no espírito, no corpo, na fé. E às vezes é preciso derrubar algumas barreiras, às vezes é preciso quebrar algumas coisas no nosso coração. E o próximo cântico que nós vamos cantar diz: a começar em mim, Senhor Deus, quebra corações para que nós sejamos um, como Tu és um em nós. Então que este seja o prelúdio da mensagem que se vai seguir, e nós vamos dizer: Senhor Deus, onde houver guerra, que haja amor, onde houver guerra, que haja paz, onde houver ódio, que haja perdão, para que nós possamos ser corpo, para que nós possamos ser unidade, que possa crescer e exaltar o nome do nosso Senhor Deus. Para quem esteve na classe da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, ouviu uma pergunta que foi feita pelo David, que era sobre saber esperar. Saber esperar a resposta de Deus. E nós estamos, ao longo deste mês de junho, a focar
a nossa atenção, biblicamente falando, claro, para a paciência, para a longanimidade. E é algo que o Espírito Santo vai trazer em nós neste mês de junho, neste alegre mês de junho. Nós queremos pedir que o fruto do Espírito seja visível na nossa vida e seja também desenvolvido em nós pelo Espírito Santo a paciência, ou que, se nós preferirmos, a longanimidade. Porquê? Porque nós festejamos a alegria do perdão que a cruz nos traz aos nossos corações. E quero convidar a que possamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 3, vamos buscar a unidade num sentimento. A unidade que deve existir em todos nós, neste sentimento que deve ser comum a todos nós, não porque nós tínhamos decidido assim, mas porque o próprio Espírito Santo vai produzindo isto em nós. E vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O primeiro sentimento, versículo 8, é a paciência. Começa exatamente com a paciência que em algumas traduções diz ânimo. Pedro começa por escrever aos cristãos que deviam ter paciência, ou algumas traduções dizem no versículo 8, sendo todos do mesmo sentimento, compassivos ou ânimo, como diz em algumas Bíblias. E esta era uma característica fundamental para os primeiros leitores de Pedro. Aquelas pessoas que liam primeiramente a carta, que liam primeiramente esta carta que circulava entre as igrejas, porque era uma igreja afligida por diferentes forças. Era uma igreja que sofria por diversas fontes de sofrimento. Em primeiro lugar, os cristãos foram severamente perseguidos pelos judeus e podemos ler o livro de Atos, onde as equipas missionárias foram altamente perseguidas, não só pelos líderes religiosos, pelos líderes das comunidades judaicas, mas por todas as pessoas que eram contrárias à mensagem da salvação pela graça, da salvação exclusivamente em Jesus, porque Jesus é Deus. E isto para os judeus era uma ofensa, era uma blasfémia, era algo que eles não suportavam, então os cristãos eram perseguidos. Os sacerdotes, outros líderes religiosos não toleravam a crença na divindade de Jesus, mas também pelos idólatras, os crentes idólatras, aqueles que tinham vários deuses, aqueles que adoravam várias divindades, que tinham estátuas em suas casas, que iam aos templos das falsas divindades. Também temos isto registado no livro de Atos, quando as pessoas que ouviam a mensagem da salvação exclusiva em Jesus, há um só Deus, e que líamos há pouco em Efésios, há um só Deus, também os cristãos eram perseguidos por estes. Por fim, a perseguição política, aquela que era promovida pela autoridade, pelo Império Romano. Porque os cristãos recusavam-se a adorar outras divindades, porque os cristãos não se curvavam em sinal de adoração, por exemplo, à passagem do imperador ou do governador, outras pessoas da importância da corte. Os cristãos não se reverenciavam perante eles, mas para piorar, era a afirmação na crença da singularidade de Deus manifesta em Jesus. A lenda de Rómulo e Rémulo, os fundadores de Roma, era completamente indiferente para os cristãos. Ou seja, não era motivo de reverência. E isso passava exatamente como uma lenda, não como uma efetividade, motivo de reverência ou de adoração. Por isso, os cristãos não davam também mérito sobre-humano às façanhas que eram atribuídas, quer a Apolo, a Júpiter ou a Baco. Então também aí as autoridades romanas perseguiam os cristãos. Falar de pessoas que, além dos problemas normais do dia-a-dia, aquilo que nós chamamos o cotidiano, eram também afetadas por uma oposição espiritual. Versículo 8. Do que é que necessitavam? De ânimo.
de ânimo, de paciência. Versículo 8. E é isso que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode proporcionar. É só o Espírito Santo que pode dar ânimo quando a perseguição, além das dificuldades do dia-a-dia, for forte de vários quadrantes. Versículo 8. Sede todos de um mesmo sentimento. E a identificação no sofrimento comum aproximava os cristãos, aproximava os crentes em Jesus uns dos outros e estavam assim habilitados a consolar aqueles que, como eles, sofriam. A igreja era caracterizada pelo sofrimento? Sim. A igreja era caracterizada pela perseguição? Sim. A igreja era caracterizada pela dificuldade? Sim. Vejamos o versículo 8. O que diz é que todos devemos ter o sentimento, o ânimo, ou pacientes, ou longânimos. E esta é a imagem da nossa unidade, da unidade da nossa igreja. Por isso nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para sermos pacientes. Não para um ser paciente, ou para um grupo ser paciente. Versículo 8, sede todos do mesmo sentimento, ou tenham todos o mesmo sentimento. Quando nós tivermos todos este sentimento do ânimo espiritual, nós seremos uma família unida. Uma família que se estimula e que não deixa que a tristeza tome conta da vida dos nossos irmãos. Que a tristeza comece a derrotar uns e depois outros e por fim todos. Daí, versículo 8, o apóstolo Pedro escrever com a autoridade que Deus lhe dá, para desafiar, para estimular, para orientar a igreja a ser uma igreja com o mesmo sentimento, animada, paciente, longânima pela ação do Espírito Santo. Eu quero convidar, não só na próxima terça-feira a estarmos no passeio, sim, ainda há 4 lugares no autocarro, mas na quarta-feira venha ao culto e oração. Vamos ter um tempo de intercessão e não vai haver qualquer motivo projetado. Queremos na próxima quarta-feira ouvir os motivos uns dos outros, seja motivo de alegria, seja de preocupação, mas venha e partilhe na quarta-feira. Para quê? Versículo 8. Para sermos todos de um mesmo sentimento, para nos identificarmos, para estarmos a orar uns pelos outros. E na próxima quarta-feira venha não só testar, mas venha aplicar o versículo 8. Mas continua o versículo 8, Pedro continua a escrever, diz, amando os irmãos. Eu sei que há uma tradução que tem um texto relativamente diferente. Há algumas traduções que dizem fraternalmente amigos. E o amor está muito bem retratado em 1 de João, quer no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ou mesmo o 4. O apóstolo João escreve muito sobre o amor e o apóstolo Pedro está aqui a dizer, o nosso sentimento comum deve ser o amor. O amor que deve existir entre os membros da igreja. E se os irmãos olharem para a primeira frase do versículo 8, sede todos do mesmo sentimento, não está a excluir qualquer um de nós. Não está a dizer este ou aquele, esta ou aquela não precisa de amar. Não. Todos. Todos. Todos os crentes em Jesus, todas as pessoas nascidas de novo, todas as pessoas perdoadas, salvas pela graça, versículo 8, devem estar cheias de amor. A amizade que une os crentes em Jesus não era pela perseguição de que todos sofriam, mas era pelo amor que todos recebiam do Senhor. E o amor é fundamental para que a igreja sobreviva, quer seja no primeiro século, quer seja no século X, no século XI ou no século XXI, onde nos encontramos. A igreja precisa ter este mesmo sentimento. Versículo 9, o amor. Nós podíamos falar aqui de aspectos positivos da vida da igreja. Podíamos falar da alegria, da simpatia ou da comunhão, disto ou daquilo, mas vamos cingir-nos ao texto bíblico. Amor. E é isto que nós queremos ter. Pedir ao Espírito Santo que coloque em nós este mesmo sentimento de sermos pacientes, de sermos longânimos uns com os outros em amor. E é este sentimento que deve caracterizar a igreja em qualquer altura. Foi este o mandamento de Jesus, que está lá no Evangelho de João. Foi este mandamento que Jesus deixou. É este estilo de vida que a igreja adota. O estilo do amor.
Mas Romanos 12:9 tem uma palavra muito gira para complementar esta ideia. O amor entre vós seja não fingido. Seja não fingido. Então nós devemos ter o mesmo sentimento de um amor genuíno, de um amor sincero, de um amor que preocupa, que se preocupa com o outro. O amor não que causa preocupação, mas que se preocupa. O amor que cuida. O amor que aproxima. E é este sentimento não fingido que nós podemos hoje viver, podemos revelar. Qual foi o sentimento que nos caracterizou ao longo da semana passada? Foi o amor? As nossas palavras transpareceram este amor? As nossas atitudes, as nossas escolhas refletiram o amor? Então, está aqui no versículo 9. Que esta semana que hoje começa seja assim. Uma semana em que todos nós amemos. Mas amemos de facto. Amemos de forma não fingida. Continuando no versículo 8, fala aqui entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Misericórdia. A misericórdia deve caracterizar aqueles crentes em Jesus. Estamos a falar de pessoas que acreditam em Jesus, creem que Jesus é Deus, acreditam que Jesus morreu no lugar de todos os homens, acreditam que Jesus ressuscitou e que está sentado ao lado do Pai, que virá segunda vez. Então, estas pessoas é para quem Pedro escreve e diz que deve existir neles o sentimento de tristeza pela dor alheia. Deve existir esta vontade de não pagar o que as pessoas merecem, mas de revelar uma identificação e de uma preocupação e de uma paciência tremenda para com as outras pessoas. Para quem está em aflição, para quem está em sofrimento. Sim, e para quem estava a ler estas palavras, encaixava muito bem nesta definição. Nós estamos a sofrer, nós estamos a sofrer, nós estamos a sofrer. E nós gostamos que sejam misericordiosos connosco. Versículo 8, todos do mesmo sentimento, a misericórdia. A misericórdia contrasta com a indiferença. O não querer saber se os outros sofrem, se os outros estão bem ou mal, se os outros estão ou não a trabalhar, se os outros têm ou não o seu sustento. A misericórdia contrasta com o egoísmo. Voltarmos para nós, para o nosso interior, para a nossa satisfação, para a nossa realização. E agora vejamos, a Igreja deve ter o mesmo sentimento de misericórdia. A paciência também significa misericórdia, porque implica cuidar dos outros. E para isso é importante olhar para Jesus. Jesus não tinha problemas de saúde, via bem. No entanto, ele curou quem não conseguia ver. Jesus andava bem. No entanto, Jesus curou quem era paralítico. Conseguimos perceber a misericórdia de Jesus? Ele estava saudável, mas ele curou quem não estava. Jesus foi ter com as pessoas que estavam em dificuldade. Não fechou as portas, não fechou o acesso a quem o procurou no momento de angústia. Jesus é a nossa referência de misericórdia. Imaginamos se no relato dos Evangelhos, quando aparece um homem a gritar: Filho de Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus dissesse: eu não sei o teu nome, não te conheço. Tu vives do outro lado da rua, do outro lado da avenida, vives numa cidade que não é minha, não posso ter misericórdia por ti, não te posso atender. Seria muito triste ler isto no Evangelho. Será muito triste ver a Igreja ter a mesma reação. Daí o versículo 8 dizer que nós devemos ter este sentimento entranhável da misericórdia. Quando aquela mulher viúva perdeu o seu filho, os seguidores de Jesus estavam alegres, vinham num momento de euforia, e do outro lado vinha um cortejo fúnebre. E o que Jesus sentiu por aquela mulher? Misericórdia. E ressuscitou-lhe o filho. Talvez o exemplo mais forte seja aquele que está relatado em João 11:35, quando Lázaro ressuscitou. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, elas estão a sofrer, elas estão tristes. E quando Jesus fala com a irmã de Lázaro, Jesus tem misericórdia dela.
tem compaixão por ela. Jesus identifica-se com o sentimento de perda. Jesus sente a dor daquela mulher e Jesus identifica-se com aquela tristeza. Além das curas físicas, além destes milagres, o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, diz-nos que Jesus revelou misericórdia quando olhou para a cidade de Jerusalém. Uma cidade agitada, uma cidade atarefada com tantas solicitações, mas que caminhava para longe de Deus. Uma cidade que vivia afastada da vontade de Deus. E Jesus orou por aquela cidade. Jesus tinha uma excelente comunhão com o Pai e ainda assim teve misericórdia daqueles que estavam distantes de si. Jesus orou por eles. Jesus falou com essas pessoas, levou esperança a quem o ouviu. E é esse sentimento que fala aqui o versículo 8. Sede todos do mesmo sentimento de misericórdia. Não de indiferença, não de egoísmo, não da realização individual e eu tenho o que é meu e já não me preocupo com o que é dos outros ou com as necessidades dos outros, mas a Igreja tem Jesus como referência. Jesus é a referência da Igreja. Então, sermos misericordiosos significa que devemos ter interesse nas outras pessoas. Interesse pelas outras pessoas. Não sermos interesseiros, mas interessados. Não sermos interesseiros, mas cuidadosos com aqueles que, por alguma razão, estão a sofrer. Estão tristes. Estão desmotivados. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos encha de misericórdia para com os outros. Atenção para quem está a passar por algum momento de dificuldade. E ação, capacidade de ação. Exatamente como Jesus faz. Também, olhando para o versículo 8, é o último sentimento referido neste versículo 8, é a humildade. Diz assim, afáveis ou humildes. O sentimento que Jesus deixa para nós é a humildade. E é aquilo que Pedro escreve aqui que a Igreja deve ter, mas não de uma maneira individual, mas no coletivo. Sede todos de um mesmo sentimento, que seja a humildade. É este sentimento que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, quando Paulo escreve à Igreja e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não se aferrou, não se apegou a isso, mas despiu-se e tornou-se servo. Tornou-se em forma de homem e foi obediente até à morte e morte de cruz. A arrogância de pensar que estavam sempre certos, de que eram infalíveis ou de que eram superiores aos demais, não podia ser encontrada entre os seguidores de Jesus. Irmãos, eu volto a repetir, não sermos arrogantes de pensar que estamos sempre certos, de que somos nós quem tem sempre razão, de que não erramos em momento algum, ou de que somos superiores aos outros. Versículo 8, não cabe na humildade. Não cabe em nós. Este é o sentimento que não há em nós. A arrogância, a vaidade, a presunção da superioridade em relação aos outros. Mas em nós tem de haver, versículo 8, a noção de humildade, o sentimento de humildade. Porquê? Porque este sentimento vai fazer que os crentes vejam que saibam pouco perante tudo o que existe para saber. Há realmente pessoas a quem nós admiramos a inteligência, a sabedoria, o conhecimento. Sabem tanto sobre tantos assuntos e nós tomamos-los como referências do conhecimento. Mas essas pessoas não sabem tudo sobre todos os assuntos. Aliás, sabem pouco perante tudo o que existe. E agora é aqui que o Espírito Santo fala connosco no versículo 8. Nós temos de ser conscientes de que somos pequenos diante da grandeza de Deus. Também é a humildade que nos vai fazer perceber que as nossas falhas, que são muitas, que nos impediam de estar na presença de Deus, elas foram colmatadas não pela nossa capacidade, mas pelo sacrifício de Jesus. Ser humilde é reconhecer, eu não consigo chegar a Deus, eu preciso de Jesus, eu não consigo ser perdoado por mim, mas eu preciso de Jesus. E isto tem de ser refletido no nosso relacionamento uns com os outros. E aí nós precisamos de ser pacientes, precisamos ser longânimos. Não podemos ser autoconfiantes, autossuficientes, mas sempre
dependentes de Deus. Porque esta humildade leva-nos até Jesus. Leva-nos a pedir perdão. Leva-nos a pedir a restauração da comunhão com o Pai. E agora, os crentes em Jesus devem estar certos de que nunca se salvam por si. Nunca são perdoados naturalmente. Os crentes em Jesus reconhecem que há sempre a necessidade de ir até ao Pai pelo sacrifício de Jesus. O pastor Domingos, em setembro, falava connosco aqui sobre a importância de nós percebermos a diferença entre o humilde e o coitadinho, a autocomiseração. Lembram-se? Quando estávamos a falar daquilo, porque ninguém precisa de mim, eu não presto para nada. Não é nada disto. Não é nada disto que o texto nos está a ensinar. Mas a humildade significa considerar os outros merecedores de atenção. Os outros merecem a prioridade. Não há lugar ao egoísmo ou à vaidade por serem de Jesus. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que cultive em nós a humildade, mesmo quando triunfamos. Mesmo quando nós tínhamos razão. Eu bem te disse. Não. Sermos humildes, sabermos reconhecer que os outros também tinham razão. Vamos olhar para Jesus. O que é que o Senhor Jesus disse? Para o imitarmos, porque Ele é manso e humilde. Então vamos até Jesus. Vamos até Jesus para vivermos isto no nosso relacionamento uns com os outros. E estas palavras são para a igreja. Por fim, versículo 9 diz-nos o mesmo sentimento, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. O versículo 9 fala do perdão. E este sentimento é ativo. Isto é, não fica cá dentro. É um sentimento que se mexe e que vai até a outras pessoas. O perdão mexe-se. O perdão não só mexe connosco, mas mexe-se em nós. Vamos só recuperar os dias aflitivos que a Igreja do Senhor Jesus passava. Nesta altura, quando Pedro escreve estas palavras, era mais fácil pensar que quando alguém os ofendesse, eles poderiam ripostar. Mas o texto ensina-nos, ou direciona-nos, para outro caminho. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Era o mais fácil. É quando alguém nos ofende, nós pagarmos com a mesma moeda. Quando alguém é rude connosco, nós sermos rudes com essa pessoa. Quando alguém é mal educado, nós sermos mal educados. Não, pois não. Está aqui, versículo 9. Mas, antes, contudo, pelo contrário, bem dizendo. E esta é a imagem da Igreja do Senhor Jesus. Esta é a imagem da Igreja do Senhor Jesus que biblicamente está alicerçada e então ensina que é válido para aqueles cristãos do primeiro século em que eles eram ofendidos, mas também é válido para nós. Pagar mal por mal ou injúria por injúria é uma característica de quem não conhece Jesus, de quem não foi transformado, de quem não viveu, quem não vive o perdão, quem não nasce de novo. Pessoas que não têm parte naquela herança gloriosa dada pelo Senhor Jesus. Mas quem, versículo 9, quem sabe o que é ser perdoado, quem sabe o que é ser restaurado, quem sabe o que é nascer de novo, agora abençoa. E estes irmãos, versículo 9, são chamados a perdoar, a conceder segundas e terceiras oportunidades a quem os queria mal, a quem os tratava mal, a quem os ofendia. Estamos a falar então do perdão, que é um sentimento que leva a uma ação. Mateus, no capítulo 5, Jesus explica como se deviam portar os seus seguidores, quer fossem em situações em que eram odiados, mas também que tivessem os pensamentos corretos. E Jesus explica claramente que no homicídio ou no adultério não é preciso concretizar, basta pensar. E então Jesus eleva-nos a fasquia acerca do perdão. Pedro experimentou o perdão. Pedro aprendeu sobre o perdão e agora é uma autoridade para nos escrever sobre este tema. Os irmãos querem se recordar onde é que Pedro falhou?
Querem recordar onde é que Pedro errou por completo? Quando ele disse ao mestre, não vais para Jerusalém, tem lá pena de ti, tem amor próprio, então mas tu vais sofrer. O que é que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás. Depois ele disse a Jesus, estes todos podem se envergonhar de ti, estes todos, mas eu não, conta comigo, e se necessário for, eu vou morrer contigo, eu morro contigo. E o que aconteceu? 3 vezes na mesma noite, ele disse, não conheço Jesus, não conheço. Pedro arrependeu-se, chorou, e Pedro foi restaurado. E agora, versículo 9, o que Pedro seria se Jesus tivesse retribuído a Pedro a mentira, a arrogância ou a negação? Não teria escrito estas palavras. Teria sido um homem morto por dentro. Um homem sem esperança. Mas não, ele é um homem com esperança e ele experimenta o perdão, aprende o perdão e agora é uma autoridade para escrever sobre este tema. E ele diz que a igreja deve saber perdoar. A igreja não deve ser caracterizada pela retribuição. Fizeste mal, vou fazer-te mal. Ofendeste-me, vou-te ofender. Venha esse mal da família, venha dos colegas, venha de desconhecidos, nós não podemos ser retributivos. Eu chamo a atenção da palavra que está aqui no versículo 9. Pelo contrário, bendizendo, abençoando, desejando o bem, fazendo o bem para outras pessoas. É o que está aqui no versículo 9, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A unidade do sentimento começa na paciência, vai para o consolo, passa pelo amor e pela humildade e culmina no perdão. Uma igreja com 111 anos de história tem condições para caminhar pelo Espírito. Tem condições para ser conduzida pelo Espírito, para assim dar muito fruto. Ou, se nós preferirmos parafrasear o versículo 9, é uma igreja que tem condições para alcançar a bênção. E a bênção é perdoar, é viver pelo Espírito, é caminhar pelo Espírito. Então, estimulemo-nos pacientemente. Vamos crescer no amor do Pai. Vamos pedir ao Senhor que haja em nós esta paciência, este sentimento que o Senhor deseja, através da sua palavra, manifestar-nos esta semana. E se não temos sido, olhemos para o versículo 8. Se não temos praticado, olhemos para o versículo 8. E leiamos aquilo que Deus quer que vivamos, não apenas esta semana, mas que deseja que vivamos sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos nesta manhã por aquilo que Tu nos dás, por quem Tu és, por aquilo que Tu fazes por nós, porque estamos perdoados e porque a Tua paciência, a Tua longanimidade connosco é sentida diariamente. Porque o Teu Espírito Santo que habita em nós nos quer aperfeiçoar e nos quer conduzir a um nível de intimidade contigo, para sermos mais parecidos ao que Tu desejas. Trabalha em nós todo este sentimento, para que nós sejamos o Teu povo, conhecido como tal, identificado como tal, e que vive para Te agradar. Retira de nós tudo aquilo que não está correto e coloca o que Te aprove. Nós pedimos, querido Pai, tudo isto em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o nosso Pai. E enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em conversa a sós com o nosso Deus. Vamos pedir que haja em nós este mesmo sentimento, esta unidade, enquanto nós escutarmos o preslúdio.